Hoje nós vamos falar de uma coisa que está tão presente no nosso dia a dia que muitas vezes a gente esquece deles, mas que tem regrinhas e protocolos para a gente usar de maneira elegante. Os celulares. Como vivem? O que comem? Como se reproduzem? Brincadeira. Vamos falar sobre o protocolo e o uso elegante dos celulares? Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfini e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e quinta-feira com um vídeo inédito aqui no canal. E se você ainda não me conhece, você pode me acessar nas minhas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo. Por lá eu posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode se conhecer um pouco melhor. Aliás, se você não me conhece, é porque é tua primeira vez por aqui. Já aproveita e vai se inscrevendo aqui no canal. Clica aí no sininho para ativar as notificações e ao clicar no sininho, abre a setinha que tem do lado e clique em todas, que é para você receber todas as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui, assim você não perde nada do que rola aqui pelo canal. Já aproveita todo mundo e vai dando aquele joinha aqui pra gente. E tem gente que vem aqui toda semana e ainda não é inscrito, então já se inscreva também. Agora é o momento de você se inscrever. Já está disponível também aqui no canal o botão de Seja Membro, que você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal. Por um valor pequenininho mensal, você contribui para que a gente produza um conteúdo de melhor qualidade e recebe em troca vantagens exclusivas. Começa que você vai receber todo mês um vídeo exclusivo para os Segue Chiques Premiums que não fica disponível aqui no canal para o público em geral. Segundo, que todos os vídeos você vai ter acesso antes aqui no canal, ou seja, antes de sair o vídeo para o público em geral, em torno de uma semana, 10 dias antes, você já tem acesso aos vídeos e você fica sabendo antes de todo mundo do conteúdo dos vídeos aqui do canal. Você também vai receber um selinho que fica do lado do seu nome, indicando que você é um Segue Chique Premium. E à medida que o tempo vai passando, esse selinho vai sendo trocado para mostrar que você é um Segue Chique Premium fidelidade aqui do canal. Você também vai receber os emojis exclusivos dos Segue Chiques Premiums para você poder colocar nos comentários quando você comentar os vídeos aqui do canal. Então não se esqueça, vai lá no canal e clica em Seja Membro para se tornar um Segue Chique Premium aqui do canal. Bom, vamos embora para o assunto de hoje, que é falar das regrinhas e protocolos para o uso de celulares. E aí você já deve estar se perguntando, mas existe regra e protocolo e regra de etiqueta social para uso de celular? Claro que existe, gente. Existe regra e protocolo para tudo, porque viver em sociedade pressupõe a gente viver de uma maneira harmoniosa. E para a gente viver de uma maneira harmoniosa, a gente precisa observar certas regras e comportamentos para que tudo flua bem. E o uso dos celulares não é diferente. Aliás, é super importante, dado que a gente se utiliza de celulares constantemente e, portanto, a gente precisa fazer essa interação social com o celular. Então, a primeira coisa que eu vou te falar sobre o uso dos celulares é o uso do celular à mesa de refeição. E aí já começa uma questão bem polêmica. Em cima da mesa de refeição não é lugar de colocar o celular. Porque o celular é uma coisa que a gente usa na rua, a gente usa em locais públicos, a gente pega em coisas e pega no celular. Então o celular não está higienizado adequadamente para ser colocado sobre a mesa de refeições. Aliás, a mesa de refeições só se coloca o que será usado para fazer aquela refeição. Copos, talheres, pratos, os alimentos em si. Eu sei que já tem gente se perguntando, então não posso usar o celular na mesa, não posso nem levar o celular comigo.
comigo, eu sei que tem gente que fica nervoso, fica estressado se o celular não está próximo. Então você pode trazer o celular, coloca na cadeira onde você está sentado, coloque no bolso, mas sobre a mesa de refeições, jamais, seja num restaurante, seja na casa de alguém ou seja na sua casa. E quanto a usar o celular, você pode tirar o celular para tirar uma foto, porque hoje a gente fotografa tudo, a gente quer postar depois nas redes sociais, mas só para isso, evite usar o celular durante a refeição. Durante a refeição é para a gente ter as sensações que a refeição vai trazer. É para a gente sentir o sabor, é para a gente sentir a textura da comida, sentir o que está nos alimentando. Pense que o seu anfitrião ou restaurante preparou aquela refeição com carinho para você. Então você tem que ter atenção à refeição que você está fazendo. E se foi você quem preparou a refeição, mais ainda você tem que prestar atenção para ver se aquilo está tudo de acordo, se está gostoso, o que pode melhorar. E se você está fazendo uma refeição com mais pessoas, é o momento de você bater papo, de você conversar, de você interagir, de você fazer o social, de você fazer aquele momento de descontração com as pessoas que estão ali fisicamente presentes. Então deixa o celular, deixa a rede social para depois da refeição, para depois do momento em que você está à mesa. Naquele momento em que se está à mesa, você deve evitar ao máximo de usar o celular. Se porventura não tiver como, levante-se, peça licença e vá para outro lugar usar o celular. Mas, gente, não tem nada que você não possa fazer depois que terminar a refeição. Seja num restaurante, seja na sua casa, onde você tem que dar o tom do uso do celular, ou na casa de alguém, de algum anfitrião. Evite, de qualquer maneira, usar o celular durante a refeição. Então, celular ou na cadeira aqui do lado, ou no bolso, ou lá na bolsa, junto da carteira, mas sobre a mesa, de jeito nenhum. E evite durante a refeição o uso do celular. Dê atenção ao que você está fazendo. A segunda situação que eu quero que você tenha muita atenção, mas muita atenção ao uso do celular, é em cinema, teatro e apresentações de uma maneira geral. Nestes lugares, o celular deve estar desligado completamente e guardado na bolsa ou no bolso. Não é para colocar no modo de vibrar, porque o vibrar do celular incomoda quem está ao redor. E se você está assistindo a um filme, assistindo a uma peça de teatro, se você está assistindo a uma palestra, você também precisa ter atenção ao que você se propôs ali a ver, a assistir. Não é momento de você estar interagindo em rede social, não é o momento de responder mensagens, não é o momento de enviar mensagens. Então não há necessidade de usar celular nesses lugares. Então, nestes lugares, você vai desligar completamente o celular. Aí você vai dizer assim, mas eu coloco no modo silencioso. Sim, mas aquele vibrar do celular que avisa você que tem uma mensagem, que avisa você que alguma coisa foi postada e você foi marcado, incomoda quem está do lado. Você vai falar assim, mas imagina, aquele barulho é super suave. Eu vou te dizer que eu tenho uma audição bem sensível e eu escuto sim quando um celular na cadeira da frente ou do lado, ou atrás, vibra. Além do que, por mais baixa que esteja a luminosidade da tela do seu celular, ela vai incomodar, porque a gente está num ambiente de luz mais reduzido. Então, qualquer luz faz um clarão imenso aonde você está assistindo filme, teatro ou apresentação. Não é lugar, não precisa. Não tem nada, gente, que você não possa responder no final daquele evento. Não tem nada que você não possa postar no final daquele evento. Então, nesses lugares, é celular desligado. Aliás, você se propôs a estar lá. Então, você sabia que esse evento ia durar 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. Então, se programe para durante esse tempo você estar desconectado do celular.
não tem necessidade. A maioria das vezes em que a gente está postando alguma coisa no celular, respondendo alguma coisa, se a gente fizer isso 1 hora e meia, 2 horas depois, não vai fazer a menor diferença. Agora, tem aquelas pessoas que respondem a emergência, são médicos, estão na dependência de uma cirurgia, então você vai procurar um lugar próximo à saída, porque pense uma coisa, você recebeu uma mensagem urgente, você precisa se levantar e sair. Ao se levantar, você incomoda a pessoa que está atrás ou as pessoas que estão atrás, você vai incomodar as pessoas que estão ao seu lado, tanto para a direita quanto para a esquerda, porque você vai ter que pedir licença para sair. As pessoas que estão à sua frente já escutaram toda essa movimentação, ou seja, o fato de você se levantar para sair de um ambiente desse já contribuiu para tirar o foco que deveria ser lá na frente de várias pessoas. Então, evite sair, evite se comunicar pelo celular para ter que sair. Agora, se você tem uma profissão que exige questões de urgência, então você já vai marcar um lugar próximo à saída, de maneira que você não incomode as pessoas no momento em que o seu celular mandar uma notificação de urgência. E só nestes casos. Ou se você estiver realmente passando muito mal, que é uma emergência, você tem que se levantar e sair para não passar mal ali no meio das pessoas. Aí, óbvio que você tem que se levantar e passar mal fora daquele ambiente, né? Resolver o seu problema fora daquele ambiente. Mas, gente, não pode ficar aquele entra e sai nesses lugares. Há algum tempo atrás, eu fui ao cinema e teve uma pessoa que se levantou, saiu e voltou por 5 vezes durante a exibição do filme. É claro que ela estava com o celular e a cada vez que o celular deu uma notificação para ela, ela levantou e foi lá fora resolver o problema daquela notificação. Então, isso também não resolve a questão de não incomodar as pessoas, porque se a toda notificação você levanta para ir lá fora resolver, você está atrapalhando as pessoas ao seu redor. Então, preferencialmente, aliás, em situações muito extremas não será assim, você deve manter o celular completamente desligado em cinema, teatro, apresentações, seja de balé, seja palestras, o que quer que seja, celular desligado, guardado na bolsa ou no bolso nessas situações. Somente se você tem uma profissão que realmente você atende emergências, é assim, recebeu uma notificação, levantou, saiu e não volte. E nesses casos, marque um lugar próximo à saída para você incomodar o menos possível. Outra situação que merece a nossa especial atenção é a sala de espera de consultórios e academias, ou seja, os lugares de uso coletivo. Nesses lugares, é claro que a gente pode usar o celular, aliás, não tem lugar melhor que a sala de espera de um consultório para a gente responder aquelas mensagens, interagir na rede social, mas no momento em que você entra no consultório, aí, olha, é celular guardado, é celular no bolso, é celular com todos os sons desligados, porque você precisa ter foco na consulta que está sendo feita. E a mesma coisa na academia. Na academia é um bom lugar para usar o celular, mas use com fone de ouvido. Não é para a gente ficar escutando vídeo em alto e bom som. Não é para a gente ficar gravando mensagem, falando alto a mensagem. Então, cuidado com os volumes. O que você for ouvir, ouça com fones de ouvido. E o que você for gravar, procure fazer baixo. Imagina todo mundo na academia falando alto, ou se fizer uma ligação, que hoje as ligações acontecem com mais raridade, né, com menos frequência, mas se estiver numa ligação ou gravando uma mensagem, não precisa berrar, pelo amor de Deus. Tá cheio de gente na academia berrando, gravando mensagem. Não precisa disso. E se está dentro do consultório,
consultório médico, acabou. Consultório médico, consultório de advogado, consultório de terapia, é celular guardado, celular no mudo. Depois que você sair do consultório, você vai verificar as mensagens e vai responder o que tiver que responder, vai interagir com o que tiver que interagir. Aliás, se você é o profissional, seja o terapeuta, o advogado, o dentista, o médico, o seu celular tem que estar com a secretária, e a secretária, fora do consultório, toma todas as medidas necessárias de responder mensagens, de interagir com o que for necessário. Se você não tem uma secretária física, o seu celular tem que estar no mudo completamente, sem vibrar, porque você tem que respeitar o paciente, o teu cliente que está lá na frente. E depois da consulta encerrada, no intervalo entre uma consulta e outra, você checa o celular. Então, por favor, médicos, dentistas, advogados, terapeutas, os celulares de vocês têm que estar no mudo, não é no vibrar, é no mudo, para não incomodar o seu paciente. Aquele momento de consultório é um momento onde o paciente tem que respeitar o profissional e o profissional tem que respeitar o paciente. Um está examinando e dando informações importantes e o outro está consultando e recebendo informações importantes. Então, ambos têm que estar com os celulares no mudo e com o foco na consulta, na interação. E academia, a mesma coisa. Celular é no mudo, aí pode até colocar no vibracol, não tem problema, que a academia já é um ambiente um pouco mais barulhento, mas cuidado em ficar gravando mensagens em alto e bom som, ou ouvindo mensagens em alto e bom som, ou vendo vídeos em alto e bom som. Aliás, a academia, cuidado, não é para ficar sentado nos aparelhos da academia vendo o celular, né? Faça o seu exercício. Eu sei que tem um intervalo entre um exercício, entre uma série e outra, que você pode até usar o celular, mas não é para ficar sentado no aparelho, gastando tempo do aparelho usando o celular, porque tem mais pessoas querendo usar. Então, cuidado com o barulho do celular nesses ambientes e cuidado com o uso do celular nos aparelhos de academia para você não exceder o tempo de descanso entre uma série e outra, sendo que tem alguém te esperando para você terminar para usar o mesmo aparelho. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Tem lugares que você usava o celular que eu já falei, que agora você vai prestar atenção e não usar mais? Ou você já é um segue-chique atento e já não usava o celular nesses lugares todos? Comenta aí embaixo o que você tá achando do vídeo. Já aproveita, vai dando aquele joinha pra gente, para ajudar no engajamento aqui do nosso vídeo. Bora continuar esse vídeo? Vamos lá? Tá quase terminando, mas eu tenho coisas importantes ainda para te falar. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Bom, continuando esse vídeo, nós vamos falar do uso dos celulares em escritórios. É óbvio que no escritório a gente usa muito o celular, até porque a gente tem muitos arquivos guardados no celular e a gente manda e-mail, manda mensagens, tudo pelo celular, mesmo sendo corporativo. Mas cuidado, se você trabalha num ambiente coletivo, naquelas baias, naquelas mesas coletivas, preste atenção no volume em que você usa o celular, o volume que você grava suas mensagens, o volume que você ouve as suas mensagens. Aliás, ouvir mensagens, ver vídeos, sempre com fone de ouvido, que é para o volume não incomodar. A campainha do celular sempre desligado, toque do celular sempre desligado, no máximo no vibracol. E ao gravar mensagens, procure fazer de maneira que não incomode as outras pessoas. Fale baixo ao celular. Os celulares hoje têm ótimos microfones. Eu não sei por que as pessoas vão aumentando o tom de voz no momento em que elas estão gravando mensagens. Pelo amor de Deus, não precisa berrar, não precisa gritar. Você está gravando uma mensagem. Você não está falando para o vento
tento levar a sua mensagem. Então, cuidado com o volume ao usar o celular. E, obviamente, nas reproduções é sempre com fone de ouvido. Você tem que respeitar os colegas que estão do lado. É claro que se você tem uma mesa dentro de uma sala fechada, completamente fechada, aí você está liberado para usar o celular da maneira que você achar melhor. Mas cuidado, porque às vezes as salas hoje não tem divisória até em cima. Ou muitas salas têm a divisória, mas não tem porta para fechar. É só a passagem. Então, nessas situações, cuidado ao falar no celular ou gravar mensagens e as reproduções de vídeos, de áudios, sempre com fone de ouvido, que é para você não incomodar com o seu barulho aos seus colegas. Agora, uma questão bem polêmica, que são as salas de aula. Gente, não tem acordo. Sala de aula é celular desligado e ponto. Lá na sala de aula não é lugar da gente usar celular, mesmo que seja a sala de aula de uma academia. Você tem um profissional lá na frente, um professor que está dando uma aula, seja do que for. Você entrou nessa aula porque você quis, você entrou na aula porque você precisa, seja o que for, aquele profissional que está lá na frente merece respeito. Você não pode ficar interagindo na rede social ou recebendo ou mandando mensagens durante uma aula, durante uma palestra. Sala de aula é celular desligado, porque não tem nada que você não possa fazer daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 2 horas, quando a aula terminar, mesmo que seja uma aula de academia. Tem gente que entra na aula da academia, o professor está dando uma aula lá na frente, explicando um exercício, e a pessoa está aqui no celular. Isso é uma falta de respeito com o professor que está lá na frente, com o profissional que está lá para te orientar corretamente a melhor forma de fazer algo, que está te passando um conhecimento. Você tem que ter foco total no que aquele professor está te dizendo. Eu conheço pessoas que vão para uma aula, por exemplo, de step, que entre um bloco e outro do exercício do step, a pessoa vai lá conferir o celular. Gente, não é possível que você não possa passar 1 hora, 45 minutos sem checar o celular. Não tem nada que você não possa responder 45 minutos, 1 hora depois. Então, sala de aula não é lugar de celular. É descortês, é deselegante com os colegas, é descortês, é deselegante com o professor que está lá na frente, que está te passando uma instrução, que está te passando um conhecimento, que está te passando algo que você mesmo escolheu ir lá para receber. Então, celular em sala de aula é desligado e guardado. A próxima situação que a gente vai falar são dos lugares públicos, seja a piscina de um condomínio, ou a piscina de um clube, ou piscina de academia, a praia, ou o transporte público. Nesses lugares, é lógico que a gente tem uma liberdade maior para o uso do celular, até porque são ambientes mais descontraídos. Mas, de novo, use fones de ouvido, cuidado com o volume em que você grava mensagens. Pense sempre que se todo mundo falar no volume que você está falando, se isso não iria incomodar a você. E muitas vezes, se não te incomoda, pense se não está incomodando as outras pessoas. A gente precisa tomar sempre muito cuidado com o impacto que a gente causa nos outros. A gente costuma dizer assim: o povo japonês é muito educado. Olha, o japonês age assim, os japoneses agem não sei de que forma. Ao invés da gente só elogiar, por que a gente não toma como exemplo e age da mesma maneira? Você sabia que os japoneses, em transporte público, eles não podem ou não costumam causar ruído nenhum? Então, celular é no modo mudo, eles não falam e tudo eles usam fone de ouvido, porque eles não se permitem causar nenhum ruído no transporte público. Então, se você está num transporte público, claro, aqui no Brasil a gente é um pouco mais maleável. Então você pode gravar uma mensagem, mas fale baixo. Use fone de ouvido. Não precisa assistir aquele vídeo no volume máximo. É com o fone de ouvido. Ninguém mais precisa ouvir aquela mensagem de áudio que você recebeu. Ouça com o fone de ouvido. Então, transporte público, cuidado. Praia, jamais você vai ouvir música através
através do celular ou com aquelas caixinhas Bluetooth. Jamais, porque se todo mundo resolver fazer isso, o que vai virar a praia? Então, fone de ouvido. Você quer ouvir música? Você quer assistir a um vídeo? Você quer ouvir as tuas mensagens lá na praia, na piscina, que é de uso coletivo? Fone de ouvido. Tá? E ao gravar mensagens, fale baixo, fale de uma maneira que não incomode. Se precisar, vá até um local mais retirado para você poder gravar as suas mensagens. Tá bom? Bom, a gente já está indo para a reta final do nosso vídeo e o que eu queria te deixar de mensagem é o seguinte: dê atenção para as pessoas que estão com você fisicamente. Deixe o celular para o momento em que você estiver mais sozinho. O barulho do celular incomoda demais em diversas situações, mesmo em várias situações que ele esteja no vibracol. Aquele barulho de vibrar incomoda. Então, na maioria das situações, o toque do celular tem que estar desligado. Você deve mantê-lo no modo silencioso. Você tem que usar fones de ouvido. Essas questões são questões de empatia, de respeito com quem está ao seu redor ou de quem está fisicamente com você. Ser chique e elegante, ser educado, é sobre isso, é sobre a empatia que a gente tem com as pessoas que estão no nosso entorno. Muito mais do que ostentar uma roupa, do que ostentar uma grife, um perfume importado, uma joia, ser elegante é ter empatia. E hoje o celular está tão disseminado no nosso meio, a gente usa tão indiscriminadamente, que muitas vezes a gente não se percebe sendo grosseiro com quem está ao nosso redor. A gente faz sem ter a percepção de que aquela atitude é grosseira. Então vamos ter mais atenção, vamos ter mais empatia com quem está à nossa volta. Então as regras básicas para o uso do celular é manter o celular no modo silencioso, dar atenção às pessoas que estão fisicamente com você e se for falar para gravar mensagens, grave sempre com um tom de voz moderado e se precisar ouvir alguma coisa ao celular, sempre com fones de ouvido. Essas são as regrinhas básicas para a gente usar o celular com moderação e ser uma pessoa mais empática. Empatia é a palavra-chave. E empatia quer dizer respeitar, inclusive, o silêncio do outro, é respeitar, inclusive, o foco do outro que está próximo a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então curte o nosso vídeo, não se esqueça de compartilhar nas tuas redes sociais e com os teus amigos. Comenta aí embaixo o que você acha dos nossos vídeos sobre estilo e comportamento, sobre etiqueta social. Dá uma comentada aí embaixo o que você fazia com o celular que não vai fazer mais. E o que você já não fazia e apoia que foi dito aqui. Dá uma comentada aí embaixo para a gente fazer essa troca. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, de se inscrever, ativar as notificações no sininho e clique em todas para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E aproveita a novidade aqui do canal para clicar lá no botão Seja Membro e se torne um SegChic Premium aqui do canal para receber todas as vantagens exclusivas dos SegChics Premiums, que é um vídeo exclusivo por mês. Só os SegChics vão receber os SegChics Premium, receber os emojis para usar nos comentários aqui embaixo dos vídeos, receber o selinho ao lado do seu nome, mostrando que você é um SegChic Premium, que à medida que o tempo vai passando, esse selo vai mudando, mostrando a tua fidelidade ao canal. E também você vai ter a primazia de poder ver os vídeos antes do público em geral. Sempre que o vídeo subir para o YouTube, ele já fica disponível para quem é um SegChic Premium antes de ficar disponível para o público em geral. Então, clica lá em Seja Membro. Dessa maneira, você apoia o canal para que a gente traga sempre um conteúdo com mais qualidade e recebe aí as exclusividades do SegChics Premium, tá bom? Então, conto com vocês. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!